E aí galera, 12º dia, hein? O tempo passa. Hoje, o que eu vou tentar falar aqui, eu não acho que é um assunto que dá para resumir em pouco tempo, mas eu vou falar o máximo que eu conseguir dentro desses mais ou menos 12, 10 minutos, tá? Quando eu observo e reflito sobre o que está ali registrado na palavra, no tempo em que a igreja era perseguida, no tempo em que a igreja estava sendo estabelecida, né, e estavam ali os apóstolos e aqueles que foram diretamente discipulados pelos apóstolos, derramando suas vidas, né, como um sacrifício para Deus. Eu fico pensando qual é a diferença, tentando encontrar qual é a diferença daquele tempo para o nosso tempo. É lógico que de cara, né? Pô, são milhares de anos atrás, eles estavam debaixo de um império, perseguição absurda. Só que eu acho que, tirando essa parte né, da diferença de tempo, consequentemente, a quantidade de conforto a menos que eles tinham, a quantidade de tecnologia a menos que eles tinham, de recursos médicos, tudo quanto é tipo, né, cara? Tudo quanto é tipo de facilidade que nós temos hoje em dia, que naquele tempo não existia. O que eu imagino que sobra de desafio para eles e que talvez, de fato, coincida com os desafios que a gente enfrenta, é não se misturar com o mundo. Não se misturar com o mundo é um tópico muito, muito, muito delicado, né? Eu diria até que ele é politicamente incorreto dentro da igreja. E isso é constrangedor, né? Porque tanto se fala, né, contra o politicamente correto nas igrejas, né, de ficar questionando essa mentalidade que se estabeleceu hoje em dia, né? Que não pode ofender esse, não pode ofender aquele, porque se falar isso vai ofender aquele e tal. Só que, no meu entendimento, dentro da própria igreja, existe meio que um código, né, politicamente correto, de analisar o tipo de sacrifício que os cristãos faziam naquele tempo de forma seletiva também. Então, se me pedissem, por exemplo, uma pessoa me parasse na rua e falasse assim, descreva como que um cristão deve viver para de verdade poder ter uma vida com Deus. Eu não acho que eu descreveria alguma coisa diferente do que era necessário no tempo em que a Bíblia foi escrita. Eu acho que eu descreveria o nível de sacrifício, de entrega, de abnegação e enfim, né, que aquelas pessoas se dispuseram a fazer. E quando eu penso no nível de entrega que aquelas pessoas se dispuseram a fazer, eu imediatamente me deparo com um confronto comigo mesmo sobre como será que eu viveria, como será que seria a minha vida se eu vivesse com aquele padrão de rigor, com aquele padrão de inegociável, né? De não se misturar com o mundo, de não abrir concessões, não aceitar certas regalias, por exemplo, porque, especialmente nessa parte, né, eu vejo que regalias são coisas que elas se classificam no meu entendimento como aquela palavra que diz tudo me é lícito, mas tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Eu posso ter muita coisa e eu posso viver um padrão ou padrões, diferentes padrões, na verdade, dizendo ser cristão, né? Eu posso estar envolvido, né, com um nível de benesses e de conforto e de comodidade e de prazeres e todo tipo de coisas que satisfazem, né, a nossa natureza, como
diferentes tipos de comida, diferentes tipos de passeios, diferentes tipos de lazer, diferentes tipos de lugares para visitar, para estar, e tudo mais, né? E eu posso fazer todas essas coisas, né, pelo lazer em si, né? Eu também posso, se eu tiver condições, viver num padrão, né, de qualidade, de ter vários carros de altíssimo padrão, eu posso ter várias casas, eu posso ter... Agora, quando eu paro para pensar no que isso implica, a primeira coisa que eu penso é que imediatamente implica em tempo, porque administrar tudo isso daí não é fácil. A segunda coisa é que isso implica em mais dinheiro ainda, porque manter uma estrutura grandiosa custa, né? E eu vejo assim que, pelo menos eu não acredito, que as pessoas no tempo ali de Jesus Cristo não teriam acesso, né, no tempo ali do início da igreja, não teriam acesso a uma vida abundante. Me parece que algumas das igrejas ali de Apocalipse, elas até viviam, as pessoas viviam com abundância. E só que é engraçado que essas igrejas, elas eram, tipo, elas foram alertadas com bastante rigor, né? Tipo, olha, toma cuidado. Vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres demais, viu? E já as que viviam numa situação de limitação absurda, foram consideradas ricas, né? E eu percebo, eu acredito assim, eu não acho que quem estava naquela situação miserável, digamos assim, de exclusão da sociedade, estava nessa situação porque não tinha opção de estar em qualquer outra situação. Eu não acho que as pessoas de Esmirna, por exemplo, os crentes ali de Esmirna, eles eram tudo burrinho, não conseguiam trabalhar com nada que proporcionasse uma melhoria de vida para eles, um padrão de vida melhor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida proporciona isso para quem está disposto a negociar, né? E eu vejo que eles, indispostos a negociar, eles acabaram ficando exauridos nas suas opções ali, né? Mas, em compensação, viviam a manifestação absurda do poder de Deus, porque eles acabaram se colocando numa condição que eles dependiam de Deus. Deixa eu desligar esse telefonema aqui só rapidinho. Eu não vou perder o vídeo por causa de um telefonema, é óbvio, né? Então tá. Então, o que eu tiro disso é o seguinte: me parece que para viver o padrão de vida espiritual que a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, o que é necessário fazer, o nível de sacrifício que é necessário fazer para se desvencilhar das amarras do mundo, para se desconectar de tudo e qualquer tipo de rabinho preso que possa interferir na caminhada, a regra é a mesma para aquele tempo e para hoje. Eu não acho que mudou. Eu realmente não acredito nisso. Mas a pergunta que fica, portanto, para mim e para qualquer outra pessoa é: quem está disposto a sacrificar nesse nível pela presença de Deus? Você conhece alguém?